Hola, ¿qué tal? ¿Conoces la expresión adulto preparado dentro del método Montessori? ¿Tienes una niña o un niño de 6 a 12 años en tu vida y te gustaría aprender a cómo ser el mejor adulto que tu niño necesita? Pues quédate aquí conmigo en este vídeo porque hoy vamos a hablar justamente sobre esto. Hola, mi nombre es Alessandra Mosquera, soy autora de Nuestros Momentos Montessori, de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. Soy madre de un niño de 11 años con quien hago after schooling desde que tenía 2 añitos. Soy asistente Montessori para las etapas de 3 a 6 y 6 a 12 y también soy educadora de disciplina positiva. En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre el adulto preparado, específicamente sobre el adulto preparado del niño de 6 a 12 años. Pero antes de entrar exatamente en el tema, necesito hacer una pequeña introducción. En el método Montessori existe algo que llamamos los 4 planos de desarrollo, que son nada más y nada menos que las etapas que se divide el desarrollo del ser humano desde que ele nace hasta llegar a la edad adulta. Se dice que hay 4 planos. El primer plano, que va de 0 a 6 años, el segundo de 6 a 12, el tercero de 12 a 18 y el cuarto plano de los 18 hasta los 22 años y ya hay gente que está hablando incluso de un quinto plano, pero bueno, oficialmente son 4 planos. Adulto preparado es uno de los pilares del método Montessori. A lo mejor tú has llegado al método Montessori por medio del ambiente preparado, que es lo que suele atraer la gente a ese método en las redes sociales, ¿no? Porque un día estamos navegando en YouTube, en Instagram, en Facebook y vemos aquelas habitaciones tão bonitas, ou então aquelas escolas tão bonitas do método Montessori, e aquilo nos atrai tanto, nos llama tanto a atenção, é algo tão distinto do que estamos acostumados a ver, que luego queremos aprender mais a respeito do método Montessori, não? Pelo menos comigo foi assim que passou. Quando descobri o método Montessori e meu niño tinha 2 anos, eu queria cambiar-lhe de habitação nesse momento e queria preparar-lhe uma habitação infantil bonita. E acabei descobrindo um grupo em Facebook que falava solo sobre o método Montessori, isso estou falando de 2013, e ali descobri não só o que era a habitação Montessori, a camita no suelo, os móveis barritos, pero também toda a filosofia que há por detrás disso, porque o método Montessori não é um método de decoração, não é um método pedagógico, pero também é um estilo de vida, é uma forma que podemos adotar para criar a nossos filhos. Então, dentro de lo que é o método Montessori existem vários pilares e um deles é o adulto preparado. ¿No? O adulto preparado, como o próprio nome diz, é aquele adulto que vai acompanhar o niño, bem como a figura da guia Montessori, que é o que corresponde à professora dentro da escola Montessori, ou bem como a madre, não, que vai estar, ou o padre que vai estar todo dia com esse niño. Não? O adulto preparado é o adulto que acompanha o niño. E, de preferência, tem que ser preparado. Por quê? Porque ele tem que haver vencido alguns obstáculos que nós traemos ao largo de nossa vida e que pode estorbar o desenvolvimento de nosso hijo. Como, por exemplo, a ira, o enojo, a tiranía, o orgulho, não? Que são emoções que nos ensinam a ter desde que somos muito pequenos e à medida que nós vamos crescendo e vamos vivendo diversas experiências, essas emoções vão crescendo e muita gente nos transmite a ideia de que para criar um niño tienes que ter mano dura, tienes que ser autoritário, não?
Então, é aí que entra o enojo e a tirania, não? E entre outros pontos também. E Maria Montessori nos dizia que para poder guiar a um ninho, o adulto tem que rechazar completamente o enojo e a tirania, senão não é possível ser um adulto preparado. E claro, hablando assim parece ser algo muito sencillo, pero é muito difícil, porque nós levamos anos e anos de carga em nossas mochilas personais, vamos dizer assim, de quando éramos niños, de quando éramos adolescentes, em nossos primeiros anos como jovens adultos, com nossos padres, familiares, amigos, jefes, nossas parejas, etc. São todas essas experiências que acabam formando o ser humano que nós somos. E quando chega o momento que nos hacemos padres ou madres, todas essas experiências saem para fora, não? Então, o niño, o que ele nos hace é como dar um bofetão de realidade, não? Para nós, não? Muitas vezes nós dizemos, é que meu filho me saca de quicio, é que não, é inevitável que eu grite com ele, porque não? E isso por que ocorre? É por culpa do niño? Não, não é por culpa do niño, é por culpa do adulto. Pero não significa que é culpa, vamos dizer mais bem, é uma responsabilidade, não? É algo, é uma consequência de todas essas vivências que nós tivemos e no momento que nosso filho de 2 anos tinha uma rabieta, pois tudo aquilo que nós temos ali dentro e que nem sequer nos acordávamos mais, isso sai para fora, não? E se transforma em um grito, se transforma em um castigo, etc. Pero hoy no vamos a hablar sobre rabietas, no vamos a hablar sobre los niños pequeños, vamos a hablar sobre los niños mayores, los niños de 6 a 12 años, ¿no? Que sería el segundo plano de desarrollo, ¿no? Los niños de 6 a 12 años, ellos están lo que se llama en la etapa de la mente razonadora. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de los 6, 7 años de edad, esta parte aqui de nosso cérebro, é pré-frontal, ele passa a desenvolver-se de uma maneira mais rápida e o niño passa a ter pensamento lógico. Então, como ele começa a ter esse pensamento lógico, ele vai sofrendo uma grande transformação a nível cerebral e ele começa a questionar todo o que existe e também a todas as pessoas que estão a seu redor, ou que ele vê na televisão. Ele começa a questionar tudo o que está vivendo, porque ele está criando essa mente razonadora. Ele tem uma imaginação muito forte, uma imaginação criativa extremamente fértil. Ele tem um desejo de aprender a respeito do mundo. El niño pequeño también lo tiene, pero el niño de 6 a 12 años lo tiene quizás más fuerte, quizás de una manera más aprofundada que el niño pequeño, ¿no? El niño pequeño, él está más pensando en lo sensorial, en la experiencia que ele tiene ao alcance de la mano, ao alcance de la vista, ¿no? Ele está mais ligado ao plano real, ¿no? Y el niño de 6 a 12 años no. El niño de 6 a 12 años, ele já va além del mundo real. Ele quer entender como que era o mundo, por exemplo, na época que viviam os dinossauros, na época que vivia os australopitecos, na época que viviam os egípcios. É decir, ele quer entender mundos que já não existem mais, não? Então, isso está totalmente associado com essa imaginação super forte, super arroleadora,
Maria Montessori dizia que a imaginação de niño de 6 a 12 anos é uma bola de fogo, não? E isso é verdade. Eles têm uma imaginação fortíssima que, se nós como adultos sabemos orientar, será incrível para este niño. Pero se nós não sabemos como orientar, essa imaginação, ela não só se vai acabar sendo atrofiada, como também ela se vai acabar indo para ela acabará sendo desviada para um mau sentido. Não, não se vai aproveitar toda essa capacidade que o niño tem. Por isso que é super importante a imaginação em la etapa de 6 a 12 anos. A parte da imaginação, como eu havia dito, o niño ele tem um desejo de compreender o mundo. Isso é o que Maria Montessori nos disse, que é o sentimento de justiça, o sentido da moral. Não? Ele começa a questionar por que os adultos mentem, por que os adultos, por exemplo, é possível que um niño de 6, 7, 8 anos te vá dizer, se tu eres um fumador, ele te vai dizer por que tu fumas, se é cigarro hace mal para a saúde. Não? Eles têm esses tipos de questionamentos, não? Eles observam muito o comportamento dos adultos e encontram todas nossas incoerências, e eles, como querem compreender por que nós atuamos da maneira que atuamos, então eles nos vão olhar a nossa cara. E isso muitas vezes o adulto que não conhece esse niño de 6 a 12 anos, que não é um adulto preparado, ele vai interpretar isso como insolência, vai dizer que é um niño mal educado, vai dizer que é um niño malo, vai dizer que é um niño que não tem limites, ou então vai dizer que o niño está querendo desafiar-lhe, não? Vai interpretar de uma maneira negativa. Mientras que o niño não tem nenhuma intenção de desafiar-nos, não tem nenhuma intenção de hacernos sentir mal. Lo que ele quer é compreender por que hacemos lo que hacemos. Se nós damos a oportunidade a nosso niño de 6 a 12 anos de hablar, de dizer o que está pensando, de fazer essas perguntas que lhe está ocorrendo, se lhe damos essa oportunidade, o que vamos a descobrir é uma vida interior muito rica, pero tão rica que nos vai emocionar, que nos vai tocar nosso coração e que nos vai fazer replantear muitas das decisões que hemos tomado. Não? Então, nosso filho nos vai dizer: mamá, por que tu fumas? Se o cigarro hace mal à saúde, eu não quero que tu tenhas câncer. Não? E a lo mejor dia tu vas encender o cigarro e te vas a recordar dessas palavras e vai dizer: Joninha, que não posso seguir fumando por meu erro. Não te empiezas a plantear tus próprias decisões, por exemplo. Então, por isso, é muito importante, se nós temos um niño de 6 a 12 anos, se somos padre, madre, professor, tutor, enfim, se vivimos com um niño dessas idades, é muito importante que compreendamos essa mente razonadora que o niño tem, esse desejo que ele tem de compreender, de encontrar a razão em tudo, não? E uma vez que compreendemos, temos que permitir-lhe a trabalhar isso, porque mientras em que na etapa de 3 a 6 anos em Montessori se diz que o niño nos quer dizer: ajuda-me a ser por mim mesmo. Seguro que tu já visto essa frase várias vezes nas redes sociais. O niño de 6 a 12 anos, o que ele nos diz é: ajuda-me a pensar por mim mesmo. Ele quer que o adulto lhe ajude a pensar por si mesmo. E como podemos ajudar a um niño a pensar por si mesmo? Pois é facilitando conhecimento, é dando essa escuta ativa, sem juzgar o niño,
dar essa liberdade para que ele se pueda expressar. Não devemos dar-lhe todas as respostas ao ninho, tampouco não se trata disso, não? Porque a lo mejor muita gente pensa que, bueno, se eu vou escutar todas as perguntas que meu hijo me vai fazer, eu vou estar todo dia contestando-lhe coisas e vai haver perguntas que não vou saber contestar. Não se trata disto, vale? Tu podes contestar algumas perguntas, pero não é necessário que tu conteste todas. Incluso é melhor que tu não lhe conteste todas as perguntas. ¿Por quê? Porque assim tu le mantienes essa semilha del interesse para que ele mesmo busque suas próprias respostas. Então, imagina que vem tu niño e te diz, mamá, ¿qué es un agujero negro? E tu dices, pues ahora mira, ¿qué voy a decir ao niño? Que eu não tenho nem ideia de que é agujero negro, eu não entendo nada de física. Agujero negro para mim é uma coisa que abrem nas películas de ciência ficção. Eu não tenho o que é isso de agujero negro, não? Nos pilha de surpresa e sempre essas perguntas vão surgir nos momentos em que menos estamos esperando. Pode ser quando estamos cenando, na hora que decimos, passa-me a ensalada, e a niño te vai passar a ensalada e te vai dizer, mamá, por certo, o que é um agujero negro? Vai ser assim. Vai ser quando tu menos está esperando, ele te vai saltar com uma pergunta dessas. Então, como tens que contestar em uma situação assim? Pois tu le puedes dizer, pois mira, esta é uma boa pergunta, não sei o que é um agujero negro. Vamos a buscar juntos. Então, vosotros dois juntos podeis buscar em algum livro que tenéis sobre o espaço. Podeis ir à biblioteca, buscar, se não tenéis em casa livros sobre o espaço, podeis ir à biblioteca juntos, e assim também vai ser uma experiência super rica para o niño, para ver o que é uma biblioteca, ver todos aqueles livros reunidos, entender que o livro não é só para ler cuentos, é também uma fonte de conhecimento, não? E isso é algo que estamos perdendo em nossa sociedade, e é uma pena. Não? Temos que resgatar isso nos niños, que os livros são fontes de conhecimento, não são adornos para que haja mais bonito nosso salão, não? E sim, os livros de cuentos são muito bonitos e muito necessários, por supuesto que sim, mas também há outros livros que são fonte de conhecimento e que devemos ensinar também a nosso filho a utilizá-los, a buscar ali suas respostas, não? E nada como as bibliotecas para isso. Então, podemos fazer isso, ou então podemos dizer ao niño assim, pois mira, esta é uma boa pergunta, ¿tu que crees? E a lo mejor ele te vai dizer, não sei, qualquer coisa que lhe passe por la cabeça, não? E então, tu lhe vas a dizer, isso é interessante. Eu creio que tu deverias pesquisar mais a respeito disto. Não? Mete-lhe o gusaninho na cabeça para que ele busque sua própria resposta. Vale? Nós não temos que dar todas as respostas a nossos filhos. Temos que ensinar-lhes a buscar as respostas que eles estão necessitando neste momento. Outra coisa também que se diz a respeito do adulto preparado do niño de 6 a 12 anos é que tem que ser uma pessoa muito interessada por cultura, não é? Porque como nosso niño muitas vezes ele vai fazer perguntas sobre os temas mais variados, ou te vai trazer, por exemplo, vai estar estudando sobre um determinado tema no colégio e te vai pedir ajuda, ou então um dia vosotros vão estar passeando por la calle e vão ver um monumento, por exemplo, e ele te vai perguntar, o que é esse monumento? Não? E, então, é esta oportunidade que vas a ter de poder explicar quem foi aquela pessoa ou que foi aquele momento que está imortalizado em el monumento. E claro, para isso temos que ter uma certa cultura, temos que ter um bagaje cultural, temos que ler muito,
temos que estar atentos ao que está passando ao mundo. Não digo que tens que saber sobre tudo 100%, mesmo porque isso é impossível. E como he dicho antes, o niño também, ele tem que ter esse gusanillo para que ele mesmo vá buscar suas respostas. Pero é interessante que tenhamos essa cultura para poder apresentar-lhe lo maravilhoso que há, ¿no? en el mundo. ¿No? Es muy bonito cuando, por ejemplo, encuentras, vamos suponer, se estás passando por el Museu del Prado e de repente tem ali a estátua de Cervantes, não, de Velázquez, perdona. Tem a estátua de Velázquez, não? E o niño te vai dizer, quem é este senhor? E tu vas a dizer, Velázquez. Eu sei, quem era Velázquez? Era um pintor, e já está. Não, vamos falar um pouquinho mais sobre quem era Velázquez. Não hace falta dar-lhe uma classe de pintura, mas tu podes dizer que Velázquez foi um pintor espanhol muito importante, que viveu há muitos anos, que pintava a família real, que tem um quadro que é super conhecido que se chama As Meninas, não? Puedes dar hablar um pouquinho mais sobre Velázquez e não limitar-se dizendo que era um pintor. Entra um pouquinho mais na matéria. Por quê? Para chamar a atenção. Não? Porque no momento que damos essas pequenas informações já ao niño, isso já se lhe queda na cabeça. E um dia que se ele está no colégio e vai fazer uma excursão ao Museu del Prado e vai ver os quadros de Velázquez, ele se vai recordar e vai dizer, me recuerdo de um dia que vi a estátua de Velázquez e minha madre me havia contado sobre quem era ele. Isso se queda. Isso são experiências que nós guardamos para sempre. E mesmo quando o niño já tenha 30 anos e um dia passe outra vez por aquela escultura de Velázquez, ele se vai recordar do dia que nós falamos de Velázquez. Não? É assim que criamos as experiências em nossos filhos, as experiências que ele se vai recordar quando ele já seja muito maior. Não? Por isso que é tão importante. Por isso que é necessário que salgamos com nosso filho, e não só ensinar a natureza, que sim é super importante e temos que fazer, mas também ensinar a cidade, ensinar os museus, ensinar as bibliotecas, ensinar uma exposição, ensinar a maior quantidade de experiências, não? Maria Montessori dizia que os niños nessa etapa de 6 a 12 anos, eles são como um campo, como uma terra fértil que está esperando semillas para que nós, que somos os adultos, plantemos. Nós vamos plantar as semillas de la cultura, as semillas de la ciência. Essas semillas, nós venimos e las plantamos. E logo essas semillas vão a crescer. Não? E a vezes há gente que me diz, pois mira, Alessandra, eu estou sempre lendo para meu filho, eu estou sempre ponendo música, e vamos a museus, e vamos a isso, e vamos a aquilo outro, mas eu não vejo que este niño está interessado em nada, ele só quer saber de videojuegos e tal. Às vezes me dizem essas coisas, não? Então, é aí que eu recuerdo uma frase de minha formadora, de quando hice o curso de AMI, de 6 a 12, que ela dizia, mira, a vezes nós não vemos as semillas, pero elas estão ali. E puedes estar seguro, algumas semillas crescem rápido, outras tardam, pero todas acabam germinando. Então, tu tens que confiar no processo, vale? Oferece a tu hijo todas essas experiências. Não tenhas medo, não penses, é que estou aqui falando, fazendo isso para que parece que não lhe chama a atenção. Está quedando, pode estar segura que está quedando dentro dele. E um dia isso vai sair. Um dia ele te vai dizer algo, vai ocorrer alguma coisa que essa experiência que tu lhe has proporcionado, ele não vai aproveitar.
Por isso é super importante. Outro ponto que é super importante do adulto, do niño de 6 a 12 anos, é permitir a liberdade com a responsabilidade. ¿No? Em Montessori insistimos muito em dar liberdade aos niños com responsabilidade. ¿No? Porque possivelmente tu já has visto alguma vez em algum vídeo nas redes sociais que os niños nas escolas Montessori que parece que estão fazendo o que querem, não? Existe esse mito que dizem que os niños na escola Montessori fazem o que querem. É mentira. Os niños eles não fazem o que querem. Eles o que têm é a liberdade por elegir. Pero toda essa liberdade vai junto com uma responsabilidade. É dizer, eles podem elegir o material com que querem trabalhar. Eles podem estar com esse material quanto tempo eles queiram estar. Pero eles têm que devolver o material a seu lugar. Por quê? Porque outro companheiro pode necessitar. E para que esse companheiro encontre esse material, tem que estar sempre no mesmo sítio. Não? São essas pequenas responsabilidades que os niños aprendem na escola Montessori desde pequenitos e que vai seguir com eles por anos e anos e anos, não? E isso vai formando também o caráter do niño. Quando falamos de niño de 6 a 12 anos, como ele está justamente nesse momento de querer questionar tudo, não? Ele está com esse sentimento da moral tão forte. Maria Montessori dizia que o niño de 6 a 12 anos é um niño rudo, não? É ao contrário do niño pequeno, que era afetuoso, carinhoso, amável, achuchable, ¿no? El niño de 6 a 12 anos é um niño rudo, porque ele nos diz tudo o que ele pensa na nossa cara. E a vezes nós podemos nos sentir mal, podemos nos sentir ofendidos, não? Como havia dito a princípio. Então, por isso que é tão importante dar a liberdade a este niño sem olvidar a responsabilidade. Não, é impossível dar liberdade a alguém sem dar a responsabilidade, senão tu estás traicionando a ideia da liberdade. Não deixa de ser liberdade, passa a ser libertinagem, e é outra coisa completamente distinta, e não é isso que nós queremos. A liberdade é que o niño pode elegir o material que quer utilizar, a atividade que ele queira executar, se ele quer ser solo, se ele quer ser com um companheiro, se ele quer ser cantando, se ele quer ser em silêncio. Pero claro, ele tem que saber que ao mesmo tempo ele tem uns limites, e esses limites são: não posso fazer dano a mim mesmo, não posso fazer dano ao ambiente e não posso fazer dano a outro companheiro ou a outro ser vivo. Existem essas 3 normas dentro do sistema Montessori. E nós podemos levá-los também tranquilamente a nossa vida em família. Se nós também ensinamos a nosso filho que ele tem liberdade, por exemplo, a ir a dormir quando ele quer, a comer quando ele quer, a banhar-se quando quer, pero tem que hacerlo. Isso é muito importante, ele tem que hacerlo. Ele tem que ter umas normas dentro de nossa família. A família é um equipo e todos temos algumas tarefas, alguns deveres, temos direitos e temos deveres na família. Todos temos. E ele também vai ter. Pero todos têm que viver em coerência. Então, não adianta, por exemplo, que eu diga a meu filho que ele tem a tarefa, por exemplo, de lavar os pratos e eu tenho a tarefa de cozinhar e meu marido tem a tarefa de lavar a roupa, por exemplo, e meu filho vê que ele lava os pratos, que eu estou cozinhando, pero que o padre não lava a roupa, por dar um exemplo, não? Porque ele vai questionar isso, ele vai dizer: oye, isso não é justo. Aqui todos temos nossos
nuestras obligaciones. Él va a decir eso y con razón. Entonces, si queremos que nuestro hijo lave los platos, nosotros también tenemos que hacer nuestras tareas que hemos designado nosotros. No podemos dejar... No, pues mira, es que ahora yo quiero ver esa película de Netflix. No, es que si tú dices eso a tu hijo, entonces él va a decir, bueno, pues si tú quieres ver la película de Netflix, yo tampoco voy a lavar los platos y voy a jugar al Fortnite. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso que es necesario haber una coherencia. Y eso vale para todos en la familia. De ahí que se dice que es una libertad con una responsabilidad. Siempre. Nosotros tenemos que entrar em acordos em família, fazer reuniões em família para discutir o que está ocorrendo dentro de nossa família que não está funcionando e que necessita uma solução. Não? Vamos imaginar, por exemplo, que temos uma situação em casa em que solo a madre limpia, lava, cocina, hace tudo. Y el padre hace muy poca cosa y los hijos no hacen nada. Entonces eso no es justo. Entonces podemos hacer una reunión familiar para discutir eso y hacer una división de tareas, ¿no? Y ahí, entonces cada uno va a tener una tarea designada y todos van a tener que cumplir con esa tarea que les fue designada. Todos sin excepción, para no ocurrir esa incoherencia que yo había dicho antes. Pues esos son algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta al ser adultos preparados de nuestros niños de 6 a 12 años. Y espero que te haya gustado. Si te ha gustado ese vídeo, por favor, dame un me gusta, pasa a seguir el canal, dá un clic en la campanita para ser informada de cuando tenga nuevos vídeos, porque voy a estar constantemente alimentando el canal con nuevas informações a respeito do ninho de 6 a 12 anos dentro do método Montessori, de disciplina positiva também. Siga nossos momentos Montessori nas redes sociais. E se estás buscando algum curso, alguma formação mais concreta para poder conviver melhor com tu filho de 6 a 12 anos, entre em nossa academia online. Aqui abaixo vas encontrar o link e pode ser que uno de nuestros cursos atienda tus necesidades. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Que tengas un feliz día, no solo a ti, pero también a tu niño de 6 a 12 años. Hasta luego.